Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, vamos fazer um giro de notícias com as últimas informações envolvendo o Santos, depois desse feriado prolongado com algumas notícias, né? E o Santos nessa expectativa, na preparação para o jogo contra o Bragantino na quinta-feira, um apanhado das últimas informações sobre o Santos para manter você, torcedor, você inscrito aqui do canal, bem informado e também para a gente começar essa semana com bastante conteúdo aqui para vocês. O Santos que joga na quinta-feira, como eu acabei de falar, e eu já vou deixar aqui para vocês a programação dos vídeos dessa semana. Nessa segunda-feira, o giro de notícias. Na terça-feira eu vou trazer um vídeo especial, que foi um pedido de um inscrito aqui do canal, para a gente falar como os reforços do Santos, a participação deles, como eles têm atuado nessa arrancada do Santos pela permanência no Campeonato Brasileiro, um vídeo para falar como cada um tem contribuído. Na quarta-feira, um pré-jogo, estou negociando a presença de um convidado especial para falar do Bragantino. Na quinta-feira, o pós-jogo, claro, após a partida, e aí na sexta-feira e nos demais dias da semana a gente pensa no que fazer, mas pelo menos 4 vídeos nessa semana, pelo menos, né, para a gente manter o canal movimentado e também para que vocês tenham acesso a esse tipo de conteúdo que eu trago com muito carinho e dedicação para todos vocês. Antes da gente entrar no giro de notícias, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, ative o sininho para saber quando eu divulgo novos vídeos, quando eu publico novos vídeos. Deixe um like, que é muito importante para a divulgação desse conteúdo. Quanto mais likes, o YouTube entende que esse vídeo é bom e recomenda para pessoas que não são inscritas. Assim você leva o meu conteúdo para mais pessoas. Se gostar, espalha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e já deixa aqui nos comentários uma mensagem, comente aqui nesse vídeo, é muito importante também para o engajamento desta publicação. Mas sem mais delongas, vamos falar então do giro de notícias. Eu quero começar falando já nesse esquenta do jogo contra o Bragantino. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, na Vila Belmiro, a venda de ingressos começa nessa segunda-feira, quando eu estou gravando esse vídeo. Esperamos que o torcedor santista tenha uma experiência menos traumática dessa vez, já que contra o Vasco foi uma verdadeira lambança. Muitos sócios com diversos problemas dos mais variados casos. Fizemos um vídeo aqui no canal para falar da experiência da venda de ingressos na partida contra o Vasco, que o torcedor consiga comprar o seu ingresso e aí para que a Vila esteja lotada e que ninguém tenha problema, né? Falando no jogo contra o Bragantino, eu já queria também deixar uma coisa explicada aqui para vocês. Na quinta-feira, excepcionalmente, o pós-jogo vai sair um pouquinho mais tarde, tá? Eu tenho meus compromissos, vocês sabem, eu não vivo do YouTube, eu estarei na redação onde eu trabalho e devo chegar em casa só por volta das 11 horas da noite. E assim que eu chegar, eu vou gravar o pós-jogo, então o pós-jogo vai ao ar na quinta-feira um pouco mais tarde. Conto com a compreensão de vocês e também com a visualização de vocês. Depois deem uma olhadinha no vídeo quando vocês puderem, só dando uma satisfação para vocês, né? Mas falando desse jogo então da quinta-feira, quem não joga para essa partida, quem não estará à disposição é o atacante colombiano Alfredo Morelos, que jogou contra o Palmeiras como titular por volta de 60 a 65 minutos e foi substituído. E infelizmente, após apenas uma partida como titular, o colombiano teve uma lesão constatada na panturrilha, uma lesão de grau 2, que é mais complexa e vai desfalcar o Santos pelas próximas semanas. Inclusive, o Lucas Mussetti do UOL tem uma informação, a fonte que passou essa informação para ele, disse que inclusive há o risco do Morelos não jogar mais no Campeonato Brasileiro, o que seria uma tragédia, porque apesar dele ter mostrado estar fora de ritmo, né, no jogo contra o Palmeiras, você via ali que ele estava numa rotação diferente. Eu achei que, tecnicamente falando, a leitura de espaços, a visão de jogo para passar uma bola para o companheiro, a função tática, ele cumpriu bem. É um jogador que parece ter um valor técnico importante para o time do Santos. E também é o maior salário do elenco. E aí você perder esse tipo de jogador tendo apenas uma partida como titular, ele jogou também contra o Cruzeiro por volta de 15 minutos, então o salário mais alto do elenco, ter apenas 80 minutos com a camisa do Santos e poder ficar o resto da temporada fora, é um baque sem dúvida nenhuma, tanto do ponto de vista técnico, porque acho que o Morelos poderia nos ajudar nessa reta final de campeonato, quanto do ponto de vista financeiro, porque você faz um investimento num jogador que infelizmente se machuca. Mas falando também do jogo contra o Bragantino, o substituto do Morelos, há uma dúvida. E aí eu já quero que você comente aqui nos comentários o que você
acha de quem deve ser o substituto do Morelos? O Soteldo, que seria o titular natural, está com a seleção venezuelana, que inclusive na sexta-feira empatou com o Brasil. A Venezuela joga mais uma partida das eliminatórias e a previsão de retorno do Soteldo e do Rincon é na madrugada de quinta-feira, entre quarta-feira à noite e quinta-feira pela madrugada. O Rincon não estará à disposição pelo terceiro cartão amarelo, mas o Soteldo tem condições de jogo. A grande questão é, o Soteldo vai vir de uma viagem longa e de um período de atividade, um desgaste, e ele não treinou com o grupo ao longo desses últimos dias da pausa da data FIFA. Quem você, torcedor, você que é inscrito aqui no canal, escalaria como titular? Você colocaria o Soteldo para jogo por ser um jogo decisivo contra o Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro, ou você deixaria ele no banco, né, para que ele entre no segundo tempo? E se essa for a sua opção, ou a opção do Marcelo Fernandes, quem você acha que deveria ser o titular? Mendonça está de volta depois de uma lesão também na panturrilha e estará à disposição. Você escalaria Maxi Silveira, que estreou contra o Palmeiras e deu uma assistência para o gol da virada do Marcos Leonardo? Ou você colocaria o Mendonça? Ou você colocaria o Furt? Diga aqui nos comentários quem você prefere. Eu acho que o Marcelo Fernandes vai escalar o uruguaio Maxi Silveira, que deu um bom cartão de visitas e na sua estreia simplesmente deu um passe impressionante para o Marcos Leonardo fazer o gol da virada contra o Palmeiras, tá? E também na quinta-feira, próximo tópico aqui desse vídeo, na quinta-feira o Santos será julgado, o Santos e atletas do Santos serão julgados pelo STJD. O Santos será julgado por conta de um incidente que aconteceu na partida contra o Grêmio na Vila Belmiro. O Santos será julgado por objetos arremessados dentro de campo, o que é uma pena, porque o torcedor do Santos está sendo muito importante nessa nossa caminhada rumo aos 45 pontos. Um copo foi arremessado na Vila, dentro do gramado, depois uma placa de gesso, sim, uma placa de gesso foi arremessado no gramado da Vila Belmiro e também um copo com líquido amarelo, que a gente imagina o que seja esse líquido amarelo, foi jogado na direção do assistente daquela partida e o Santos foi denunciado e foi multado em R$36 mil e foi punido com 2 jogos sem torcida. O Santos terá torcida contra o Bragantino, teve torcida contra o Vasco porque estava jogando sob efeito de uma liminar, um efeito suspensivo. Mas nessa quinta-feira o recurso do Santos será julgado no pleno do STJD e aí o Santos pode perder 2 jogos sem torcida, que seriam os jogos contra o Curitiba e o Cuiabá. Se isso acontecer, seria a pior das notícias, porque a torcida do Santos está sendo o 12º jogador, digamos assim, dessa equipe. Um apoio fenomenal, a torcida que abraçou o time, muito legal ver que nesse momento de dificuldade a torcida não largou o time, mas o Santos pode pagar esse pato aí em razão de atos inconsequentes de supostos torcedores, porque a pessoa que joga uma placa de gesso dentro de campo, num momento de, entre aspas, euforia, essa pessoa não é torcedor do Santos, ela está prejudicando o clube que ela diz amar. Então a gente torce para que na quinta-feira o Santos seja absolvido, porque jogar 2 jogos de portões fechados, melhor dizendo, além de não termos a torcida, o Santos vai perder do ponto de vista financeiro, que por mais que a renda do Santos não seja milionária, qualquer dinheiro nessa hora é importante. E também na quinta-feira, eu falei que jogadores serão julgados, está na pauta do STJD os julgamentos das expulsões do Lucas Lima e do Rodrigo Fernandes, em razão da confusão na partida contra o Vasco, em que nós goleamos o Vasco da Gama por 4-1. Rodrigo Fernandes e Lucas Lima podem pegar até 12 jogos de suspensão. Eu até separei aqui para vocês. Eles foram denunciados no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por, abre aspas, praticar agressão física durante a partida. E a punição é de 4 a 12 jogos. Vamos começar pelo Lucas Lima, então. Acho que se ele for suspenso, pegar esse gancho, é uma das maiores atrocidades, um dos maiores absurdos da história da justiça desportiva brasileira. Nas imagens que a própria CBF divulgou, o áudio do VAR da partida entre Santos e Vasco, não há nenhuma, eu repito, nenhuma prova de que o Lucas Lima agrediu ninguém. O Daronco diz que ele pisou no pé do Vegete, salvo engano. Mas se ele fosse expulsar todos que eventualmente pisaram no pé de um colega, naquele empurra-empurra, naquela confusão generalizada, quase 40 atletas seriam suspensos, porque foi uma confusão que envolveu até os goleiros reservas. Todos os jogadores entraram em campo, então essa expulsão do Lucas Lima é um escárnio, ela é um escárnio. O Daronco inventou um cartão vermelho para o Lucas Lima, essa que é a verdade. Ele já cumpriu suspensão
Na partida contra o Palmeiras, eu acho que ele deve ser absolvido. Qualquer coisa diferente disso é um absurdo. O Santos estará sendo roubado pela Justiça Desportiva. O caso do Fernandes é diferente, porque na súmula o Daronco relatou xingamentos do Fernandes e ele saiu também cuspindo marimbondos. E ele também tem uma imagem ali em que ele parece dar um tapa, uma cabeçada, se eu não me engano, no Medel. A situação do Rodrigo Fernandes é um pouco complicada, ele deve sim desfalcar o Santos nos próximos jogos, tá certo? Então, esse é o combo de notícias do Santos, né? Esse combo das atividades do Santos na Justiça Desportiva, 2 jogadores sendo julgados e o Santos também com seu recurso para que possa jogar com torcida, serão levados a julgamento na quinta-feira, tá certo? Então, e nesse mesmo dia, como a gente falou para encerrar o vídeo, Santos e Bragantino, a bola rola às 8 horas da noite. O Santos que vai ter ali uma oportunidade de vencer a 4ª partida consecutiva, algo que não acontece desde o Campeonato Brasileiro de 2019, quando ainda éramos treinados pelo Jorge Sampaoli. É um dos jogos mais difíceis do Marcelo Fernandes à frente do Santos, acho que um pouco abaixo do nível de enfrentamento do Palmeiras, mas o time do Red Bull Bragantino é um dos mais interessantes desse Campeonato Brasileiro, um ótimo trabalho do Pedro Caixinha, que tem colocado esse time na vice-liderança com jogadores pouco badalados. É um trabalho muito sólido, um trabalho muito forte do Caixinha, e o Santos vai ter um adversário duríssimo na Vila Belmiro na quinta-feira. Os ingressos estão sendo vendidos, como eu falei, eu espero que a Vila esteja lotada, todos os ingressos vendidos, que o torcedor possa comparecer e empurrar o Santos rumo a mais uma vitória que nos levaria a 33 pontos e aí nos deixaria um passo mais perto da permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e quem sabe sonhar com coisas um pouco maiores, tá certo? Então esse é o giro de notícias dessa segunda-feira, dia 16 de outubro, com as últimas informações do Santos. Passeamos por vários assuntos: lesão de jogador, julgamento do Santos, expectativa para o jogo do Bragantino, e a gente volta então no decorrer dessa semana com mais vídeos para vocês. Só recapitulando, amanhã um vídeo especial de como os jogadores, os reforços do Santos estão contribuindo nessa nossa arrancada. Na quarta-feira o pré-jogo, estou fechando com um convidado especial para falar do Bragantino, e na quinta o pós-jogo, com a ressalva de que excepcionalmente dessa vez sairá um pouco mais tarde em razão dos meus compromissos profissionais na empresa onde eu trabalho, tá certo? Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo. Diga aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, quem você escalaria no lugar do Alfredo Morelos e o que você espera da partida contra o Bragantino. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.